Estudar, então, pois, um conceito básico da doutrina espírita, do espiritismo, já falamos isso, é um aspecto interessante para a gente ter conhecimento dele. Esse aspecto ele está presente em todas as épocas da humanidade. Temos registros em culturas antigas e que esses registros mostram para a gente essa interrelação, essa interferência do plano espiritual no mundo material. Presentemente, dentro do cristianismo, a gente tem lá, nos livros de Moisés, a proibição dessa consulta, dessa interrelação dentro do processo evolutivo da humanidade. Se a gente olhar para isso, ninguém vai proibir uma coisa que não seja importante. Não teria muita razão de Moisés proibir isso para uma nação se não fosse uma coisa importante, um acontecimento importante. Então a gente olha para isso e vê que era um assunto importante, embora tivesse sendo usado para fazer divisão de fortunas, de heranças, desculpa, divisão de heranças, assuntos de guerra. Então, assuntos comezinhos da vida humana estavam sendo utilizados, Moisés proíbe. Se a gente andar um pouquinho para frente de Moisés, a gente vai achar nos filósofos gregos essas colocações da interferência do mundo espiritual no mundo material. Lá nos diálogos de Platão, tem um soldado que participava da guerra, e aí ele foi dado como morto, e na época eles tinham um costume de cremar as pessoas que faleciam. Quando chegaram nesse soldado, o soldado o mito de dos diálogos de Platão, quando chegaram nesse soldado, o corpo dele estava bem conservado, não estava em putrefação. E aí ele começa a ser preparado para a cremação e ele desperta. E aí ele conta, no mito, ele conta como é que ele foi instruído no mundo espiritual para que ele não passasse pela cremação, para que ele não bebesse a água do rio do esquecimento e que ele tinha que prestar atenção. E ele fala também do julgamento, que ele foi recebido por juízes. Isso era bem da cultura da época, é lógico que do Egito, Moisés trazendo do Egito, mas de qualquer maneira ficou do julgamento que ia ter no mundo espiritual. E ele tinha que observar, e aí ele diz que os que eram bons iriam para cima e para a direita. E os maus, os que não fizeram coisas boas, iriam para baixo e para a esquerda, mostrando a imagem presente na cultura da época. O céu está acima e o inferno está abaixo. Se a gente olhar lá nos livros do Egito, livros dos mortos, a gente vai ver esses acontecimentos. Se olharmos os xamãs, os nossos índios, a gente vê essa interferência da estrutura espiritual dentro da estrutura do corpo físico materializado no ser humano. Então, isso é de todas as épocas. De todas as culturas, falei de várias culturas em que isso está presente, a interferência dos espíritos do mundo espiritual no mundo material. A gente vê essa relação
e a doutrina espírita mostra muito isso, entre uma humanidade encarnada e outra fora do corpo, e essa relação é uma relação muito solidária, existe essa solidariedade entre as duas, essa comunhão vai ser solidária, e a gente vai poder olhar isso como uma sociedade só. A gente vai ver Jesus lidando com isso. Jesus traz isso lá em Mateus 5, versículo 9. Jesus pergunta para aquele moço que estava sendo obsidiado, pergunta para o espírito que estava obsidiando ele qual é o seu nome. E ele respondeu, o espírito, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Paulo também teve lutas, procurando entendimento no que estava de conhecimento na época, e coloca isso aí, ó. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com a perseverança e a carreira que nos está posta. Paulo fala dessa nuvem de testemunhas que nós temos nos nossos trabalhos, nos nossos atos. Jesus fala de legião. Paulo fala de nuvem de testemunhas. E aí, algumas considerações iniciais. Ao contrário do que muitos pensam, no mundo todo, lógico, o mundo espiritual não é um mundo à parte, totalmente separado do mundo físico que vivemos. Na verdade, ele é um mundo sobreposto, um mundo que se apresenta em outras dimensões e com a qual temos uma relação constante, próxima e intensa. Um mundo que interpreta o mundo físico, interage com ele, influencia-o ao mesmo tempo em que recebe suas influências. Tudo que existe no mundo espiritual está numa densidade diferente do mundo físico material, dos encarnados, vibra numa frequência diferente e por isso mesmo é impossível de ser detectado pelos nossos sentidos físicos, mas não está em outro mundo ou não constitui outro mundo ou universo. O que a gente pode ver com o estudo da doutrina espírita é que a gente não pode ficar retido só nos sentidos físicos. Os sentidos físicos são próprios do mundo material. E com a doutrina espírita, nós vamos entender e procurar entender sentidos mais profundos, além dos sentidos do corpo, dos sentidos físicos, para abrirmos a nossa tela mental e melhorarmos essa inter-relação com o mundo espiritual. O universo é um só e todos nós, encarnados ou desencarnados, habitamos esse mesmo universo. Ocupamos o mesmo espaço, vivemos o mesmo momento e estamos sujeitos às mesmas leis. O universo é um só. A humanidade é uma só, embora alguma parte esteja encarnada e outra desencarnada ou incorpórea. O que nos diferencia é o padrão vibratório de todas as energias, que varia de acordo com o estado espiritual em que estamos. O que vai fazer a diferença é o meu padrão vibratório. E aí estamos falando do padrão moral, do padrão espiritual,
que é o que vai fazer a diferença. Encarnados, temos vibração mais pesada, mais densa e mais lenta. Jesus reduziu a vibração do perispírito dele para encarnar. André Luiz, várias vezes, em vários livros, mostra essa densificação da vibração para poder vir para o mundo material, fazer os estudos que ele fez. Como desencarnados, temos uma vibração mais sutil, mais leve, mais rápida, o que se torna mais e mais sutil, suave e vibrátil à medida em que evoluímos espiritualmente. O mundo espiritual nos rodeia e se mistura a nós, e embora não possa interferir de forma material mais direta no mundo físico, a não ser em casos especiais, pode interferir e muito de forma energética. Sendo o pensamento energia posta em movimento e numa direção, qualquer criatura que pense estará movimentando energias, ainda que inconscientemente esteja ela encarnada ou desencarnada. Todos nós encarnados, isso ainda é consideração inicial, todos nós encarnados e desencarnados podemos ocupar o mesmo lugar, entre aspas, no universo, estando separado apenas por diferenças vibratórias, e somos capazes de movimentar energias com o pensamento. Fica claro que estamos todos sujeitos às influências mentais uns dos outros. Capítulo 9 do Livro dos Espíritos tem todos esses assuntos. Não vamos tocar em todos, vamos tocar só nesses que estão em preto. Não daria tempo da gente falar de todos. Penetração e interferência nos pensamentos e nos atos. Estou tentando tirar aqui uma barra que está aqui em frente. Vamos fazer citações das perguntas apenas, porque são 101 perguntas, não daria para falar. Vamos fazer umas citações de umas 30 questões. E aí, o Kardec pergunta se a gente pode dissimular o pensamento. E aí ele tem a resposta: dissimular, impossível. Nem atos, nem pensamentos podemos dissimular dos espíritos desencarnados. E aí a pergunta, que eu acho que é a pergunta mais conhecida do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que é a 459, que Kardec faz a pergunta e eles respondem que, de ordinário, rotineiramente, somos dirigidos pelos espíritos. Acho que é a pergunta mais citada nos estudos que a gente tem, é a 459. Kardec fala da mistura dos pensamentos, porque se interpenetra o pensamento um no outro, como é que a gente vai poder fazer com essa mistura de pensamentos? E aí é respondido para ele que a mistura de pensamentos faz parte da vida. Isso faz parte da vida, ter essa mistura de pensamentos. E ele fala como é que Deus permite, então, que isso acontece. E aí ele diz, na resposta, que se fosse interessante a distinção, e Deus nos daria meio para fazê-la. Se Deus não deu essa distinção, é porque não é interessante para a gente fazer essa distinção. Se a gente pensar bem, se a gente pudesse ser intuído em tudo e saber que está sendo intuído, praticamente a gente não ia fazer nada, né? A gente ia cobrar dos espíritos
a solução de todas as coisas. Foi o que o Moisés fez. Tirar a possibilidade da gente ser dirigido ou querer que tudo seja dado pelos Espíritos para todos nós. Inclusive, nos tempos atuais, trazer a vacina para o coronavírus, né? Então, não é interessante isso. Tem que ser feito um trabalho de crescimento intelectual e moral do ser humano. E aí compete a nós, encarnados, distinguir o bem do mal e que trouxemos a medida, quando encarnamos, trouxemos a medida para sabermos o que é bem e o que é mal. Isso está na nossa consciência. Na 469, ele fala sobre praticar o bem e confiar em Deus. É uma das coisas que a gente pode fazer para diminuir, para repelir a influência dos espíritos inferiores. Praticar o bem e confiar em Deus. E aí, fala mais ainda que os espíritos que procuram atrair-nos para o mal aproveitam as circunstâncias, mas também pode criá-las, se permitirmos que eles façam isso. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal aproveitam as circunstâncias da vida comum, mas também pode ajudar a criá-las para nos atingir. Afeição a pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. E aí é interessante a teoria, a doutrina dos anjos da guarda, anjos guardiães, que Kardec traz, não só o Espiritismo tem, mas é muito consoladora essa ideia do anjo da guarda. Então, vamos ver esses assuntos aí. Fala da afeição que pessoas têm ou que não têm a afeição. Uma das complicações que a gente tem é o egoísmo e a dureza dos nossos corações, que não permite que a gente seja ajudado de forma mais intensa. Que o protetor, o anjo da guarda, sempre é de uma ordem mais elevada do que o tutelado. Porque a missão dele é como se fosse a missão de um pai. O pai tem que saber mais do que o filho em relação à vida como um todo. Então, o anjo da guarda sempre é de uma ordem mais elevada. O anjo da guarda não abandona nunca o protegido, mas ele pode se afastar quando seus conselhos são inúteis, mas não abandona nunca. A gente pensa assim, o Hitler tinha anjo da guarda? A Madre Teresa de Calcutá tinha anjo da guarda? Se a gente olhar para o Hitler, dentro do que eu acho que o do Hitler estava do lado dele o tempo todo tentando influenciar. Já a Madre Teresa não precisava ser influenciada em nada. Ela mesma dava conta dos problemas da vida dela e da doutrina que ela professava. Então, o que aparecia mais na Madre Teresa era ela, embora não tenha sido abandonada. No caso do Hitler, o que aparecia mais era ele, o anjo da guarda tinha pouco acesso a ele. O anjo da guarda deixa o protegido transviar-se, não por não poder lutar contra os espíritos mais malévolos, mas porque não quer. Temos o livre-arbítrio aí. Não é que ele não possa ajudar, ele só não pode fazer porque ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio.
tivesse proteção mais ostensiva, não haveria progresso. Se a gente fosse protegido o tempo todo sem o livre-arbítrio, não progrediríamos em nada. Então, por isso, não é uma proteção ostensiva e o tempo todo, e essa proteção respeita o nosso livre-arbítrio. Anjo da guarda, anjos guardiães, as individualidades têm, as coletividades têm, as atividades especiais, todas têm esses protetores atuando na forma de proteger a instituição, na forma de proteger a individualidade, na forma de proteger a coletividade como um todo. Países, instituições, todos têm. Pressentimentos. Isso não está no nome lá no capítulo, Kardec não coloca esse assunto, mas dentro do capítulo ele faz 3 perguntas falando de pressentimento. E aí a gente trouxe algumas coisinhas, porque achamos interessantes, não só do capítulo 9, mas de outros locais também falamos dos pressentimentos. Então, é um conselho íntimo e oculto, ou intuição da escolha das provas, ou uma voz do instinto ou da consciência, na 522. Pode ser lembrança conservada do que se sabia antes da reencarnação, e aí tem a aparência de ideia inata. A correlação é lá na questão 221. Outra correlação, na 204, esses pressentimentos podem se manifestar nos sonhos, como visão do futuro, ou do que ocorre em outro lugar. Lá na 404. Não faz parte do capítulo. Também outra citação, muito a miúde, o homem pressente seu fim, ou que não morrerá diante de um perigo. Pressentimento em relação a falecimento, ou que não vai falecer naquele perigo, é 857. E aí tem os médiuns de pressentimento. O livro dos médiuns, o item 184, fala da variedade de médiuns inspirados, e aí fala dos pressentimentos. O livro dos médiuns, na 190, fala intuição vaga das coisas futuras, também no sentido do contexto de pressentimentos. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Essa influência tanto pode ser para o bem como para o mal. Aí algumas questões. Os espíritos têm ação direta sobre o cumprimento das coisas, atuando na matéria, nunca fora das leis naturais. Então, os espíritos podem influenciar em termos de ação direta sobre o cumprimento de algumas coisas, eles vão atuar na matéria, mas nunca fora das leis naturais. O que Deus quer se cumpre, a despeito das ações do que querem ao contrário. 529. Se está na determinação da providência divina, isso vai acontecer. Se não, o contrário, se não estiver na determinação, ninguém sofre por uma coisa que não está devidamente direcionada para aquela pessoa. Vítimas, para Emmanuel, é uma condição rara. E para André Luiz, a condição de vítima é raríssima. Então, no geral, eu não sofro o que eu não tenho que sofrer. A 530, espíritos levianos, a influência dos espíritos dos acontecimentos da vida, eles se comprazem em causar aborrecimentos que representam provas destinadas a exercitar a paciência daquele que sofre. Os espíritos podem afastar de certas pessoas os males e favorecê-las com a prosperidade, não de todo, porquanto
a males que são decretos da providência. Então, a gente pode ajudar, podemos ser ajudados, mas se isso tiver na sequência da nossa programação, podemos criar condições para prosperidade ou para falência, tanto para o bem como para o mal. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. É um assunto que Kardec não trouxe muito entendimento, mas que a gente foi estudando e tomando conhecimento, e temos hoje alguma informação muito interessante sobre a participação de espíritos nos fenômenos da natureza, todos eles, terremotos, maremotos, vulcão, enchente, todos têm espíritos participando desses acontecimentos. Então, esses fenômenos, na maioria dos casos, têm por motivo único restabelecer o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza. 536. A 540 tem uma parte da 540 que é uma poesia. E aí cito o seguinte: os espíritos, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e o livre-arbítrio, atuam como agentes inconscientes, primeiro nas coisas do mundo material, depois nas do mundo moral. E aí a poesia. É assim que tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Solidariedade de todas as etapas da vida do espírito, do princípio inteligente como um todo, de todas as épocas, de todas as fases da vida da evolução espiritual. Tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Esses assuntos nós não vimos nada deles, estão lá, que podem ser pesquisados por vocês. São assuntos que o Kardec coloca, só chamando a atenção que os espíritos, durante o combate, eles são ajudados no sentido do bem. Tem espíritos que estão lá para ajudá-los, tem espíritos que estão lá para ajudar os inimigos, tem espíritos que estão lá para favorecer que o combate dure o máximo de tempo possível, porque interessa a eles. Se a gente lembrar, Sheila faleceu durante uma batalha. Ela estava ajudando os soldados encarnados que estavam feridos no campo de batalha, no front da batalha, e uma bomba explode debaixo dela. E aí, um espírito na frente dela, acho que é o Bezerra, diz para ela que, irmã, agora o trabalho é em outro plano. E ela continua atendendo soldados feridos no plano espiritual. A gente também tem conhecimento naquele livro sobre transição, do preparo do plano espiritual para ajudar aquela época dos acontecimentos vinculados àquele grande acidente que aconteceu. A gente vê em nosso lar eles se preparando aí para a Segunda Guerra Mundial, eles se preparando para o acontecimento inevitável da guerra. Então, durante os combates também, espíritos participam desses combates. Só
finalizando o aspecto das questões, eu trouxe sobre bênçãos e maldições, eu tirei um pedacinho lá, é a última questão, e aí trazendo para a gente. A grande maioria das pessoas acreditam mais nas maldições do que nas bênçãos. A gente olhamos mais para quem tem possibilidade de nos fazer mal do que para aqueles que podem também nos fazer bem. E aí diz aí o seguinte, ó: Deus não escuta a maldição injusta. A maldição que foi direcionada para mim, mas ela não tem nenhum objetivo para comigo, essa maldição não é escutada pela providência divina, que pode exercer influência momentânea mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que dela é objeto. Por sua vez, a proteção da bênção não acoberta, senão o que a merece. Se eu tiver merecimento, se não estiver na minha programação, eu não vou sofrer aquilo que foi direcionado injustamente para mim. Ao contrário, se eu não tenho merecimento e se eu não tenho nenhuma forma de proteção, de bênção, possivelmente isso será incorporado à área dos meus sofrimentos. Serei atingido por essas vibrações. As considerações finais de tudo que vemos pela interpenetração, pela atração e repulsão das ideias, pensamentos, emoções que simpatizamos, pelas assimilações de pensamentos e sentimentos semelhantes, e pela ressonância que as correntes mentais que a gente viu, que elas vibram em nós. Quem deverá romper as algemas que nos prendem a níveis inferiores das vibrações? Vários de nós delegamos para o mundo espiritual. E aí, André Luiz, em Missionários da Luz, capítulo 5, esse capítulo tem o nome de No Mundo Maior, mas é capítulo. O livro é Missionários da Luz. André Luiz, em conversa com Alexandre, tem esse diálogo aí, ó. E não haverá recursos para libertá-los? Indaguei emocionado. André Luiz foi numa reunião mediúnica, e na reunião mediúnica, no final dela, é o capítulo 5, eles ficam do lado de fora aguardando as pessoas saírem e ver todo mundo conversando super bem, emocionado com a reunião e tal. E aí o André fala, o Alexandre, que é o mentor, fala para o André acompanhar 3 pessoas que estavam indo. E aí, logo assim à frente, André vê 3 espíritos que estavam esperando do lado de fora se irmanar ao grupo. Apenas uma mocinha era a que tinha mais equilíbrio e os espíritos foram acompanhando, 2 com o rapaz e um com a mãe da menina, vão acompanhando, irmanados num processo obsessivo. E aí o Alexandre responde ao André. Então, o orientador sorriu paternalmente e considerou: mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns dos outros no terreno das sensações sutis
absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. Somos nós que rompemos essas algemas que nos prendem a eles. Está na nossa mão. É fácil? Não é fácil. Mas é o que temos que fazer. Quem deverá modificar as correntes dos pensamentos que se nos afinizam? Quem é que tem que modificar o pensamento para que possa não ser atingido, para que não possa ser afinizado por outro? Eu atraio para mim pensamentos que afinizam comigo. Eu atraio para mim pessoas que estão sintonizadas naquilo que eu sintonizo. Então, quem é que pode modificar a corrente? E aí, Emmanuel fala: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos num regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Afinidade e sintonia. Então, afinidade, Emmanuel falando. A associação mora em todas as coisas, associação da afinidade. Preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Isso é Pensamento e Vida, capítulo 8, Associação. Então, quem deverá modificar a corrente dos pensamentos que se nos afinizam? Nós mesmos. Temos que mudar o pensamento para não sermos atingidos. E aí, reflexões para a gente fazer. Quem estabelece as conexões com os espíritos desencarnados? Quem é que faz a conexão? Quem faz a escolha das testemunhas, nas palavras de Paulo, de que ele nos fala? Quem faz essa escolha da nuvem das testemunhas? Quem escolhe as testemunhas? Quem estabelece as vias de acesso das interferências dos desencarnados em nós? Nós temos que fazer essa pergunta na frente do espelho para a gente ver quem é a pessoa que é o responsável por tudo isso, pelas conexões, pelas escolhas, pelos acessos que eu dou para sofrer interferência dos desencarnados. Eu trago em mim a área que vai ser usada, a inferioridade que eu tenho, a dificuldade que eu tenho, a mancha no meu perispírito, eu trago ela em mim e ela vai ser usada como porta de entrada, como acesso àqueles que querem fazer mal, àqueles que querem me desviar do caminho, àqueles que querem fazer as cobranças da dívida que eu tenho para com eles. Sou eu que tenho que fazer essa modificação. O meu padrão vibratório é que estabelece essa conexão. Meu padrão vibratório é a sintonia e a afinidade. É ela que faz o estabelecimento dessa conexão. A chave para nos eximirmos, para nos isolarmos, para diminuirmos a influência dos pensamentos e dos atos dos espíritos dos desencarnados, essa chave está dentro de mim. Essa chave está em nós. Nós é que temos que fazer a mudança do padrão vibratório.
Como é que Jesus lidou com esse aspecto? Isso está em Mateus 6, 19 a 21, portanto, dentro do Sermão do Monte. Isso está dentro do Sermão da Montanha. Não tem montanha na Palestina, por isso é Sermão do Monte. Mas por vários milênios, por vários séculos, ficou Sermão da Montanha. E aí, o que é que Jesus fala disso? Ele diz: não ajunteis tesouros na terra. Isso vem logo depois do Pai Nosso. O Pai Nosso começa no 6:1, versículo 1. Então, logo depois, de terminado o Pai Nosso, ele coloca isso aí. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lá na página inicial, o Celso leu sobre as águias em torno do cadáver. As águias, os abutres em torno da putrefação. Sou atraído quando águia, quando abutre, quando urubu, quando participo de movimentos em que a putrefação está presente. Sou beija-flor, sou andorinha, que procuro as temperaturas da primavera, sou atraído pela temperatura da primavera, ou vivo dentro do pântano conforme as minhas evoluções espirituais. Eu escolho onde está o meu tesouro. E aí estará o meu sentimento, aí estará tudo de valor que eu tenho. Se é parte inferior da vida, é a imagem do Emmanuel na página inicial, é o cadáver. Se é a imagem da andorinha, é a flor, é a explosão de criação da primavera, é o sentido espiritual mais elevado. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu tenho um tempinho, eu vou utilizar para finalizar da mensagem que eu já tirei, mas eu já falei alguma coisa dela, que é a sintonia que está no livro Roteiro, no capítulo 28, do Emmanuel. Ele fala assim: a fim de atingirmos tão alto objetivo, nos relacionarmos com o plano mais elevado, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental no infinito bem e segui-lo sem recuar. Precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza das nossas ideias, aspirações, invocações e apelos.
energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, contribuindo, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com as quais emitimos a nossa atuação e recebemos a atuação dos outros. Nosso êxito ou nosso fracasso dependem da persistência e da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Mais à frente ele fala: as andorinhas seguem a beleza da primavera, as corujas as trevas da noite, o mato inculto asila serpentes, a terra cultivada produz o bom grão. Na mediunidade, essas leis se expressam ativas. Mediunidade como um todo, como Kardec nos fala, médiuns todos somos. E aí finaliza: mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do equilíbrio, enquanto a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Emmanuel, na página Sintonia, e isso é do livro Roteiro, capítulo 28. Obrigado, Celso. Nós é que somos muito gratos.